Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A escola da fé cristã. Jesus é o professor e todos nós somos seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A Bíblia Ilustrada é a narrativa da Bíblia Pastoral. Vamos acompanhar o vídeo de hoje. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. O sétimo sinal. Tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento. Estamos aqui apresentando, né? Estou apresentando aqui esse volume aqui, ó, a Vida Pública de Jesus, os seus milagres. Então, os milagres de Jesus, não todos, mas alguns, né? E essa parte aqui é a última parte dos milagres que acontece no Evangelho de João. E por coincidência é o sétimo milagre, também chamado de sétimo sinal. Sinal, milagre que comprova que Jesus é o Messias, o enviado do Pai. O sétimo sinal, Jesus ressuscitou Lázaro. Aí tá assim, ó. Vendo? Aqui, Jesus falando com Marta. Aqui, Jesus ressuscitando o seu amigo Lázaro. Tá vendo? Bacana, né? Então, mas antes de ler o conteúdo aqui, o resuminho da Bíblia Ilustrada, vamos à parte mais importante, que é a Bíblia Pastoral, né? A Bíblia Pastoral, que é a Palavra de Deus. Então, está escrito assim na Bíblia Pastoral, ela é dividida, esse evangelho é uma referência comprida. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 até o 45, né? E ele é dividido em 4 partes, né? Tem uma parte que diz Jesus ressuscita os homens, depois tem outra parte, Jesus é a ressurreição e a vida, depois a outra, Jesus e Maria, a dor por causa da morte, e a última, Jesus e Lázaro, da morte para a vida. Então, eu vou ler essa passagem do Evangelho, que é o sétimo sinal, o último sinal, o último milagre de Jesus no Evangelho de João, que ele tem uma grande significação para nós. O sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscitou os homens. Jesus ressuscita os homens. Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Era natural de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um perfume e tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Essa passagem até aparece em uma outra apresentação, né? Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele ficou 2 dias.
Só então disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Os discípulos contestaram: Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar, e tu vais de novo para lá? Jesus respondeu: Não são 12 horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto. Eu me alegro por não termos estado lá, para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Aí diz o rodapé dessa primeira parte, né? Jesus ressuscita os homens. Numa comunidade marcada por relações de afeto e amor ativo, ninguém tem medo de perigo ou de se comprometer quando se trata de ajudar o irmão necessitado. O receio de enfrentar obstáculos nasce da falta de fé, que não compreende a qualidade de vida que Jesus comunica. Né? Aí agora a segunda parte, que diz assim: Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Aí tem a segunda parte. Aí vamos ver o que diz o rodapé da Bíblia Pastoral: Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida, mostrando que a morte é apenas uma necessidade física. Para a fé cristã, a vida não é interrompida com a morte, mas caminha para a sua plenitude. A vida plena da ressurreição já está presente naqueles que pertencem à comunidade de Jesus. Viu como é importante?
Aí Jesus e Maria, a dor por causa da morte. Jesus humano que chora pelo seu amigo. Jesus, dito isso, Marta foi chamar sua irmã Maria. Falou com ela em voz baixa: o mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa e procuravam consolar. Quando ouviram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo para chorar. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus iam com ela, estavam chorando. Então se conteve e ficou comovido. E disse: onde colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus começou a chorar. Jesus chorou pelo seu amigo, tá vendo? Jesus humano, né? Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentavam: um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. A última parte, né? Jesus e Lázaro, da morte para a vida. Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias. Jesus disse: eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixem que ele ande. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí o que diz o rodapé dessas duas partes? Jesus e a dor por causa da morte, e Jesus e Lázaro da morte para a vida. Que diz o magistério da Igreja? A morte é o resumo e o ponto máximo de todas as fraquezas humanas. O medo da morte acovarda o homem diante da opressão e o impede de testemunhar. O medo fortalece o poder dos opressores. Libertando o homem desse medo, Jesus torna-o radicalmente livre e capaz de dar até o fim o testemunho da própria fé. Né? Sem o medo da morte, nós não temos medo de testemunhar a nossa fé.
não tenhamos medo de perseguição nem de ameaça. É isso que a comunidade que recebeu essa mensagem, né? Ela deve fortalecer. Agora, vamos ver como é que eu coloquei na Bíblia Ilustrada, né? O 7º sinal, Jesus ressuscitou Lázaro, né? Aqui ele ressuscitou Lázaro. O 7º sinal, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscita os homens e as mulheres também, lógico. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Está vendo? Isso é a promessa de Jesus, né? Da ressurreição. Aí eu coloquei assim, no Antigo Testamento, Abraão é chamado de amigo de Deus, né? Abraão é chamado de amigo de Deus, lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus, ressuscitou o seu amigo Lázaro. Está vendo a ligação? Né? Agora é Deus que vem ressuscitar o seu amigo, no caso aqui Lázaro. Está vendo que bacana? Para nós cristãos e cristãs, a morte não é o fim de tudo, é a passagem para uma vida nova, uma vida em plenitude, né? Então, nós somos cristãos, nós acreditamos na ressurreição do corpo. Por isso que no credo católico cremos na ressurreição da carne, na vida eterna. No finalzinho a gente diz, porque acreditamos nessa promessa de Jesus, né? Amém, né? Então, que esse Deus da vida possa nos abençoar nesse dia. Essa foi a filmagem de hoje, espero que você tenha gostado. Que esse Deus da vida, dessa vida em abundância, esse Deus que vem ao nosso encontro para nos dar vida, possa aumentar a nossa fé. Que Deus nos abençoe nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.